vai chegar mais em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Deus trouxe essa palavra hoje no meu coração. Quantos estão abertos para ouvir aqui? Amém? Tivemos nosso celulão quarta-feira, aleluia, foi poderoso, glória a Deus. Quem veio? Muita gente veio, aleluia. Teve muita gente aqui, muitos jovens, crianças, aleluia, muitos irmãos, foi maravilhoso. Então você não pode perder. Mês que vem, em nome de Jesus, vamos ter novamente. Amém? Deus colocou essa palavra no meu coração. Algo muito sutil, que muitos têm enfrentado. Muitos têm passado por isso. Por causa disto, não têm conseguido fluir nos dons, não tem conseguido ouvir a voz de Deus, e é um mal do nosso século. Devido ao aumento do entretenimento, das redes sociais, a ansiedade, ela tem aumentado no coração de muitas pessoas. Muitos têm feito da ansiedade um estilo de vida. E sempre está ansioso. Por que eu quero pregar essa palavra? Por que Deus colocou essa palavra no meu coração? Porque é algo que eu estava vivendo esses dias, orando ao Senhor, e eu tive esse discernimento. Por que eu estou ansioso? Sabe, o descanso, ele é a frequência do Espírito. Às vezes você quer ouvir uma rádio, algo que é difícil hoje, não é verdade? Por causa do YouTube, do Spotify. Mas se você está no seu carro, talvez, e está ali tentando sintonizar uma rádio, aquela chiadeira. O meu carro, eu nem escuto rádio, porque a antena não é boa, e não tem rádio cristã aqui em Itaúna, por enquanto, vai ter, em nome de Jesus. Mas eu fico procurando uma rádio, aquela chiadeira, e uma voz em cima da outra, você não consegue entender nada, e você vai lá e desliga, não é assim? De tanto tentar sintonizar uma voz clara, algo claro para você ouvir. A ansiedade são essas frequências na sua alma, na sua mente, são muitas vozes ao mesmo tempo, que você não consegue ouvir a voz do Espírito. Esses dias eu estava meditando e pensando, ansioso por coisas tão pequenas. Esses dias meu carro deu problema depois da viagem, e aí, glória a Deus, deu para resolver. O motor ficou intacto, estourou uma bomba d'água e aí vazou água para todo lado. E aí eu levei o carro para arrumar e fiquei ansioso. Será que meu motor deu problema? Será que vai ficar muito caro? Será que vai ter conserto? E eu fiquei uma ansiedade, 2 dias. E aí esse foi o ápice. Eu falei, não, está errado isso. Vou descansar no Senhor. E aí eu orei, lancei sobre Ele a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. E ao meditar e a orar, parece que tirou de meus ombros 50 quilos, sabe, aquele peso, e tudo voltou ao normal. A sensibilidade, o discernimento, a alegria, o descanso, a leveza, a espontaneidade, e a vida voltou normal. Porque eu estava meditando, eu fiquei ansioso durante uns 10 dias, sem motivo algum. Às vezes ansioso por algo que vai acontecer daqui 20, 30 dias. Mas essa tem sido a realidade de muitas pessoas. Sabe o significado da palavra ansiedade? Desconforto físico, desconforto psíquico, agonia, aflição, ausência de tranquilidade,
que demonstra medo ou receio. Na psicologia, é condição emocional de sofrimento, definido pela expectativa de um acontecimento esperado ou perigoso. Alguns sinônimos para ansiedade: cuidado excessivo, aflição, impaciência, estresse, tormento, apreensão, preocupação, ânsia, receio, angústia, inquietação, inquietude. Tudo isso são sinônimos da ansiedade. E ele, por causa da ansiedade, por causa de alimentar esse sentimento, ele passa a esquecer da bondade de Deus. Ele passa a duvidar da palavra de Deus. Ele passa a ser alguém pessimista. E a sua vida fica interrompida. Ou seja, as pessoas não vivem a sua vida, não aproveitam os momentos especiais, não aproveitam os momentos, os detalhes da vida, sejam eles tão pequenos, um canto de um pássaro, a contemplação de uma paisagem, estar com alguém, um ente querido, uma pessoa especial, aproveitar o momento com alguém que você ama, no seu trabalho, com aquilo que você gosta. E as pessoas vão sobrevivendo, ao invés de viver de verdade. Eu estava pensando, o dia de ontem não volta mais atrás. Eu perdi. A cada momento da minha vida, cada momento da sua vida, você, se não aproveitar bem, você perde, não vai voltar. O dom mais precioso que nós recebemos é o descanso para viver a vida de verdade, para viver a vida com intensidade, na alegria do Senhor, amém? De marcar a vida das pessoas, de ser um canal de bênção para elas, de ser um suporte para o seu irmão, de ser sensível àquilo que o outro está passando e vivendo. Mas o ansioso, ele preocupa só consigo, só com os seus desejos, os seus medos. Olha, Deus quer que você viva no descanso. Existe um movimento chamado minimalista, que procura simplificar e organizar as coisas ao seu derredor, no seu ambiente. E a premissa por detrás disso é que quanto mais simples, quanto mais minimalista for, organizado for, as coisas à sua volta, vai gerar uma mudança interna de paz, de alegria, de tranquilidade dentro de você. Alguém já viu falar disso? E aí você vê muitos famosos, muitos multimilionários, que só vivem, só vestem camisa básica, né? Aí camisa preta, calça jeans, sapato básico, não usa nada demais. A vida deles é tudo minimalista, tudo bem organizado, mas tudo menos, porque eles creem que isso vai gerar uma mudança interna dentro deles. Mas tudo isso é completamente ao contrário do que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz: se dentro de você tiver paz, descanso, alegria, tudo ao derredor, o exterior também será afetado. Porque a mudança de Deus é de dentro para fora. E muitos não têm vivido no descanso. Por isso, não têm aproveitado bem a vida. Não têm descansado no Senhor e apropriado da alegria, da paz, do amor de Jesus. Eles estão vivendo aquém de todas as promessas de Deus, porque a ansiedade rouba a fé, a ansiedade rouba a paz, ela tira o seu contentamento. Quantas pessoas estão vivendo com a vida preto e branco?
uma vida acinzentada, sem graça, vivendo por viver, enquanto as promessas de Deus, a palavra de Deus tem tudo para nós desfrutarmos dele e vivemos aqui na terra como é viver nos céus. Sabe, queridos, Deus tem uma vida cheia de paz, de alegria, de refrigério, de transformação, de contentamento, de alegria plena para você. Amém? Quantos creem nisso? Não faça do estresse, da preocupação, da ansiedade um estilo de vida. Não aceite isso dizendo: eu tenho ansiedade, eu sou assim. Deus não chamou você para viver assim. Amém? Lança fora hoje todo o medo que tem bloqueado a sua vida, que tem paralisado você. Em Zacarias capítulo 4, o profeta teve uma visão maravilhosa. Ele viu tubos de ouro derramando azeite dourado, suprindo o povo de Deus. Sabe o que a palavra de Deus diz? É que há um azeite para você, há um suprimento, há tubos de azeites fluindo sobre a sua vida, de alegria, de suprimento financeiro, de suprimento espiritual, de um casamento pleno, abençoado, de satisfação dentro da sua alma, de uma mente sóbria, feliz, em paz. Não seja escravo dos seus medos, da ansiedade, mas receba hoje todas as promessas, as bênçãos de Deus que foram liberadas na cruz para mim e para você. A abundância da graça do Senhor. Você pode e deve viver uma vida completamente cheia de satisfação. Acordar pela segunda-feira suspirando de alegria, com deleite, com prazer. Amém? No descanso pleno, cheio de intimidade com Jesus. Uma sensibilidade para ouvir a voz do céu, que diz que você é muito amado e amada. Mas o diabo tem usado a ansiedade e a preocupação para bloquear tudo isso. Porque quando você fica ansioso, as bênçãos de Deus são paralisadas, são bloqueadas na sua vida. A ansiedade, o medo, as preocupações, elas podem paralisar o suprimento de Deus na sua vida. Os problemas que você está enfrentando hoje é a ansiedade de muitos dias atrás. Ela só vai intensificar o problema. Quanto mais você pensar naquilo, mais vai acontecer com você. Quanto mais medo você tiver, medo do amanhã, medo de não conseguir suprir a sua casa, medo de não conseguir pagar o seu cartão, pagar a sua casa, pagar o seu veículo. Quanto mais medo você estiver, mais isso vai acontecer com você. A ansiedade não vai alterar nada de benéfico sobre a sua vida. Amém? Pelo contrário, só vai tirar a paz, a alegria. Preste bem atenção. O Senhor, Ele te ama. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele tem cuidado de você. Ele não vai deixar você na mão. Amém? Ele não vai deixar você na mão. Ele é com você. Por isso descanse. E as bênçãos, todas elas vão acontecer sobre a sua vida. Vão se materializar no tempo certo. Deus, Ele é com você. Mesmo que você seja infiel, Ele permanece fiel. Aleluia. Olha o que diz em Isaías capítulo 30, versículo 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação.
na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não quiseste. Diga misericórdia. Fala, Senhor, eu quero a tranquilidade. Amém? Ou seja, olha o que a palavra de Deus diz. Nós devemos nos converter em assossegar. A palavra converter é mudar de lado. Você estava indo para cá, para um caminho de ansiedade, estresse, medo, euforia, né? Hoje a sociedade vive no 220. Esse dia eu queimei um aparelho, coloquei ele em casa no 220. Ele acelerou até queimar. Depois eu comprei as plaquinhas e coloquei lá, né, para não acontecer de novo. Você não foi feito para viver nesse estilo de vida acelerado, senão vai trazer um problema para a sua saúde emocional. Assim como você pega um aparelho que ele é 110 e liga no 220, ele vai funcionar durante o tempo, pouco tempo, não é? Mas vai queimar rapidamente. Porque as pessoas hoje estão vivendo como fast food. É para agora, é para hoje. Tudo tem que ser para já. Vai ouvir um áudio no WhatsApp, coloca no 2x. Não tem paciência de ver um filme mais. Porque através do Reels, do TikTok, tudo vídeos curtos de 15 segundos. E aí não tem mais paciência de sentar e ler um livro. De ficar sem fazer nada. De ficar apenas contemplando e meditando. Ele vai orar e aí ele é bombardeado na sua mente com imagens indesejadas, pensamentos relâmpagos, uma ansiedade que impede você de orar, porque as pessoas estão vivendo assim, aceleradas. Mas por isso você precisa de se converter em assossegar o seu coração, mudar o estilo da sua vida. Coloque o Senhor como prioridade todos os dias. Descansa nele, aproveita dele, deleita-te nele. Declare a palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, que você é abençoado, favorecido, amado, amém? Perdoado, que Deus ele é com você, que nada vai faltar para você, porque ele é o seu pastor, amém, queridos? Você está na sombra do Onipotente, guardado e protegido nele. Declare isso, porque esta é a sua salvação. Aqui a palavra salvação é ser livre do mal. Salvação no Sozo significa ser livre do medo, ser livre da enfermidade, ser livre dos transtornos, ser livre do desconforto da alma, do desconforto físico. Ou seja, a sua salvação está em ficar tranquilo, em descansar no Senhor, em saber que Ele está cuidando de você. Deus, Ele te ama, mas não é um amor no plural, como o amor de Deus ama todo mundo. Deus te ama na sua individualidade. Deus te ama sabendo os seus defeitos. Deus te ama pela sua personalidade. Mesmo que você tenha essa personalidade que não muda, amém? Você é esse. Alguns são mais fleumáticos, outros melancólicos, outros sanguíneos, não é assim? Uns são pavio mais curtos, como Pedro, outros são mais alegres, outros são um pouco mais tristes, né? Mais reservado. Deus te ama do jeito que você é. Ele é com você. Ele está feliz com você. Ele está em paz com você. Por causa de Jesus. Você é perdoado. Não há mais pecado sobre a sua vida, porque você está debaixo de uma cachoeira de sangue. Se você errou, o sangue já lavou você, e você já está aceito, amém? Ao trono da graça, você pode clamá-lo, porque Ele ouve a sua oração. Deus tem prazer em responder as suas orações. Você crê nisso? Então se converta em assossegar, porque essa é a sua salvação. Na tranquilidade e na confiança está a sua força. A ansiedade tira a sua força. Você se sente impotente. Você se sente incapaz. Não é assim?
Você olha para os problemas, a tempestade, as montanhas, é maior do que você, é maior do que seus problemas, não é assim? É maior do que a sua fé muitas vezes. Mas Deus mandou você apenas declarar essa montanha, esse problema. Saia, saia. O Senhor, Ele é contigo. Quando você crê que você é muito amado, amada, perdoada, aceito, que você foi enriquecido no Senhor, que todas as bênçãos já estão com você, que você está sentado com Cristo nas regiões celestiais, você tem confiança, você tem autoridade para orar pelos enfermos, para declarar para as circunstâncias, para dizer não, amém? Para a ansiedade. Você cresce em autoridade, porque você sabe quem você é em Deus e quem é o seu Pai. Você é filho do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, daquele que mede as águas nas suas mãos como balança de precisão, aquele que chama as estrelas pelos seus nomes, amém? E cada uma delas respondem. Este é o seu Deus, é o Deus que pesa montanhas, é o Deus que separa águas, é o Deus que conhece cada estrela das galáxias, Via Lácteas, mas Ele também sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Este é o seu Senhor. Você é filho da divindade, tem o DNA do Pai, amém? Ele diz que assim como Ele é, você também é neste mundo. Que obras que Ele fez, maiores você fará. Então para de viver acuado, com medo, limitado, sempre pensando no pior, sempre querendo o pior, o mais barato, o mais simples. Não! Deseja coisas grandes, sonhe alto. Se você sonhar, Deus vai colocar no seu coração. A medida da sua expectativa, do seu desejo, da sua visão, será onde você vai chegar. Isso glorifica a Deus. Por isso peça, mas peça grande. Sonhe alto. Pare de declarar que você é assim, a sua família é assim, vai morrer assim, porque eu vim de uma família pobre, eu vim de uma família muito humilde, morei na roça a vida inteira, e nunca vislumbra, nunca olha para aquilo que Deus tem para você. Não, comece a sonhar e Deus vai realizar no seu coração. Mas a ansiedade te impede até de sonhar, porque o que você mais faz é olhar apenas para o problema que nem chegou. A maioria da sua ansiedade, preocupações são coisas que nem vai acontecer. É tentar viver o futuro agora, você nem vive agora e ainda modifica o futuro por causa da incredulidade, da falta de expectativa e sonhos. Percebe? A sua ansiedade de hoje altera o seu futuro. Declaro que você vai viver. Amém? Não importa a tempestade que está vivendo. Dinheiro não é nada para o Senhor. Ele é dono do ouro e da prata. Ele pode, no estalar de dedos, mudar a situação da sua vida. Ele pode resgatar e salvar a sua família inteira em um dia. Ele é poderoso para quebrar qualquer tempestade de coração endurecido. Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Se Ele fez o sol parar em favor do seu povo, Ele pode fazer muito mais ao seu favor, amém? Mas o descanso libera mais favor. A primeira menção de graça na palavra de Deus está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 8. Diz que Noé achou graça diante do Senhor. E a palavra Noé, aqui o nome dele no hebraico, no aramaico, né? Aramaico, depois o hebraico, depois o grego. É Noach, ou descanso. Ou seja, a primeira menção de descanso no original é Noé. Na verdade, antes disso, né? Vamos ver. Mas a palavra graça veio com Noé. Porque o descanso achou graça, ou seja, o descanso encontrou favor. Noé era este que vivia no descanso, e ele foi completamente agraciado por Deus. Olha que interessante, quanto mais no descanso você estiver,
mais graça você terá. Amém? Quanto mais descanso, mais favor vai ser liberado sobre a sua vida. Quantos querem atrair favor de Deus? Então viva no descanso. Você pode me dar uma água natural, fria? Amém. Sabe, querido, olha que interessante. Muitas pessoas querem e dizem por aí sobre santidade, não é verdade? Santidade. Que sem santidade não verá o Senhor. Ninguém pode ver a Deus. E muitos pensam que santidade é fazer uma série de listas de coisas que ele deve fazer e não deve fazer. Ele fica atormentando a sua alma todo dia, tentando cumprir uma série de listas, se policiando o tempo todo, tentando, é como se ele colocasse um tampão dentro dele, na sua boca, no seu coração, e nada de ruim deve sair. Mas isso não é santidade. Santidade não é o que sai da sua boca. Santidade é o que está na sua mente, no seu coração. Mas a palavra santidade, a maior expressão de santidade é o descanso. Gênesis capítulo 2, versículo 2 diz assim: E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. A palavra aqui sobre santidade e descanso ao mesmo tempo, a primeira vez está aqui. Santidade e descanso. Olha o quão que isso é extraordinário. O próprio Senhor descansou. Mas de que ele descansou? Sendo que a palavra de Deus diz que o Deus de Israel nem se cansa e nem se afadiga. Ele não estava cansado ao criar o mundo. Ele não estava cansado fisicamente, nem com a sua alma, e nem estressado mentalmente. Não. Deus estava satisfeito. Deus estava alegre com aquilo que ele tinha feito. Deus, ele estava cheio de contentamento. Isso é extraordinário. Porque quando Deus criou você, quando ele criou todas as coisas, ele disse que era bom. Mas quando ele criou você, ele disse que era muito bom. Você é a coroa da criação do Senhor, amém? É a obra-prima dele. Tudo ele criou declarando, mas você ele criou manejando com as suas mãos. Aleluia! E as mulheres foi tirada debaixo do coração do homem, o lugar mais próximo do coração, a costela. Glória a Deus. Porque a mulher deve ser guardada pelo marido aqui, amá-la como Cristo amou a igreja. Por isso que é próximo do coração. Poderia ser tirado de qualquer outro lugar. Poderia ter tirado a mulher do dedo midinho. Deus ele é poderoso para fazer. Não é assim? Do osso maior osso do homem. Mas ele tirou aqui. E aí Deus disse que era muito bom e ele descansou. O primeiro dia do homem foi feriado, aleluia. Tivemos feriados esses dias, 2, muito bom. Deu para emendar, glória a Deus. Ele descansou, viajou, aleluia. E aí Deus chama você para viver no descanso, num jardim de delícias, no dia de satisfação plena. Só que o descanso de Deus não é a ausência de trabalho. Hoje o descanso não significa não fazer nada. O descanso do Senhor, ele é na sua alma, dentro de você. O maior descanso é o seu coração estar cheio de paz, fluindo, transbordando
de amor, de satisfação, de plenitude, sabe, de desejo por mais do Senhor, de conhecer os céus, do extraordinário, de viver o reino, de ter expectativa, de tanto faz ser segunda ou ser sexta, não faz diferença mais de dias, porque você vive todos os dias, sabe, flutuando nele, parece que você está nas nuvens. Sabe, a glória de Deus, o amor, a paz, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, a temperança, os dons do Espírito estão fluindo de dentro de você. O amor está fluindo, as pessoas veem Jesus em você, no seu olhar, há um brilho diferente na sua face, porque resplandece glória. O seu falar é doce como o do Senhor, mas também firme. O seu amor é como o dele, que é manifesto às pessoas, e as pessoas verão e conhecerão Jesus através de você. Tudo isso chama descanso, porque o descanso no Velho Testamento era um dia, o sábado, que Deus disse que quem quebrasse o descanso do sábado seria morto. Mas na nova aliança, o descanso é Jesus. Ele é o nosso sábado. Eu sei que os discípulos, eles passaram a reunir no domingo. E a Bíblia fala que eles reuniam no domingo, porque no Velho Testamento eles descansavam contemplando a criação. Mas no Novo Testamento eles descansavam contemplando a ressurreição. E eles se reuniam sempre domingo pela manhã, cultuavam a Deus com muita alegria, todos juntos. Mas hoje, o nosso descanso é o Senhor Jesus. Mas a ansiedade te tira dele. A ansiedade faz você decair da graça, porque você quer resolver as coisas na sua força. Você acha que tudo depende de você, que a sua casa inteira. Eu quero declarar para os homens aqui, que é o governo da sua família. Há um peso, há uma responsabilidade sobre as suas costas, porque de você vem o sustento. Sua esposa às vezes pode até trabalhar, mas é você que sustenta, é você que paga as contas. Mas lembre-se, é o Senhor que faz através de você. Homens têm a tendência de querer ficar mais ansiosos. Homens, quando não tem dinheiro na conta, a carteira está vazia, ficam estressados, nervosos. Eu sei, porque eu faço parte do seu time, não é assim? Mas olha para cá, Deus, Ele é com você. Ele é o seu supridor. É por isso que você deve correr para Ele. As mulheres muitas vezes correm para um homem. Não está errada. E às vezes o homem não tem ninguém para recorrer, não é assim? Os homens recebem, a mulher já pede um pix, pede para pagar isso, para fazer a unha, o cabelo, né? Para ir no salão. E aí vai no salão da Jenny fazer a unha, vai no outro salão fazer o cabelo. Amém, glória a Deus. Dá mesmo, homens, dinheiro para sua mulher fazer tudo isso. As mulheres recorrem aos homens. Deve recorrer a Deus também, em primeiro lugar. Depois recorre aos homens, amém? Recorre a Deus para suprir o seu marido. Mas homens, recorre ao Senhor. Sempre Ele vai derramar bênção sem medida sobre a sua vida. Não faltará nada para a sua casa. Não faltará nenhum recurso na sua conta. Vai sobejar em nome de Jesus. Aleluia! Mas por que Deus descansou? Porque Ele estava plenamente satisfeito com Ele mesmo, daquilo que Ele tinha feito. Ele estava feliz consigo, satisfeito com Ele mesmo, porque Deus, Ele é completamente pleno, alegre. Mas Ele viu você e se alegrou e diz: este é o meu povo, semelhante a mim, será parecido comigo, eu serei com eles, ele será comigo, e eles vão manifestar quem eu sou. Deus chamou a igreja para ser representante de Jesus, para que as pessoas vissem a igreja, conhecessem a Deus. Você é exata semelhança do Senhor. Nós, como igreja, é a expressão de Cristo na terra, amém? Mas muitos irmãos hoje aqui
não tem se alegrado em Deus, não tem se contentado em Deus, não tem feito do Senhor o seu braço forte, o seu contentamento, tem buscado satisfazer vazios do coração em tantas outras coisas que jamais podem se satisfazer. Quantas pessoas estão viciadas no entretenimento, viciadas em redes sociais, o tempo todo querendo buscar mais uma dose de dopamina, de alegria, de satisfação. Estão sendo mendigos. Atenção na sua alma, no seu coração, buscando que o outro supre aquilo que falta dentro de si. Ninguém tem o poder de suprir o que Deus está suprindo dentro de você. Não coloque a responsabilidade em outras pessoas, quer seja marido, liderança, relacionamentos. Ninguém pode suprir aquilo que a sua alma anseia e deseja. A sua alegria, a sua satisfação, o seu regozijo, casamento nenhum pode suprir. Por isso que muitos estão frustrados hoje, porque querem colocar responsabilidade no marido ou na esposa. Querem pensar que homens e mulheres falhos como eu e você, que vão errar com você, vai falhar mesmo, e espere falhas, porque isso vai acontecer. É duro, mas é verdade. Mas independente de tudo isso, é Ele que te mantém de pé, é Ele que te satisfaz. O homem é falho, mas Deus não. Deus jamais irá falhar com você. Não importa a tempestade que você está vivendo, Ele acalma todas elas. Há uma recompensa para aqueles que buscam o Senhor. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sempre que você recorrer ao Senhor em oração, instantaneamente haverá uma resposta, haverá uma recompensa. Quantos saem da oração cheios de alegria? Às vezes você vai orar, nem sabe como orar, porque a tempestade, a luta, a adversidade, a angústia, sabe, bate no seu coração, um medo, uma dor que só você conhece, a dor da perda, a dor da rejeição, a dor do problema, a dor da ingratidão. São muitas dores que vêm na sua alma. Você conhece, só você e Deus. Mas quando você chega a Ele em oração, tudo isso é liberado. Deus vem removendo com a própria mão todas essas dores, problemas, por causa do pecado. Tudo isso veio à tona. Percebe-se que a nossa alma ficou doente. O pecado trouxe doença para a nossa alma. Mas quando você tem contentamento nele, a sua alma é transformada. Você vai sendo cada vez mais simples como Jesus. Alguém cheio do Espírito é alguém simples, fácil de lidar. Ama facilmente, perdoa facilmente, resolve tudo facilmente, anda a segunda milha, perdoa 70 vezes 7. É alguém alegre, cheio de fé, que libera a palavra de Deus. Sempre tem uma palavra de esperança na boca dele, sempre tem uma palavra de fé. Ele sempre está cheio de Jesus. Alguém que transmite paz. Quando ele chega, o ambiente muda. Glória de Deus, Kadosh, peso de glória liberado. Ele não murmura, ele não reclama. A esperança no falar dele, a gratidão no falar dele. Esse é alguém cheio do Espírito Santo. Ou seja, é alguém que contempla Cristo e vive Cristo. A maior perfeição da santidade é viver no descanso dele. Só é possível quando você investe tempo na adoração, na oração e na palavra. Quando você jejua, quando você ora, as disciplinas espirituais estão aqui para poder fazer você ser mais parecidos com Jesus. Elas em si não mudam você, mas ela te leva para um caminho de mudança, que é aproximar-se dele. Eu sei que Deus está dentro de você e não vai sair daí. E você não pode estar mais próximo do que está hoje. Nem no céu você será mais próximo, porque Ele está dentro de você. Mas você pode conhecê-lo mais.
você pode experimentar mais dele. Você pode conhecer o seu coração. Você pode viver a cultura do reino. Mas só é possível quando você descansa nele. Quantos estão aqui? Diga amém. Diga aleluia. Cristo é a nossa vida, amém? Salmo 110, versículo 1 diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Esse salmo era Deus falando com Jesus. Davi estava dizendo: disse o meu Senhor, disse o Senhor Jesus ao meu Senhor Deus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos teus pés. Isso se cumpriu na ressurreição. Porque no Velho Testamento os sacerdotes, eles não poderiam assentar. Não havia cadeiras ali, porque os seus trabalhos nunca acabavam. Mas olha, vamos fazer um exercício de imaginação. Imagina, você é um sacerdote. Você é de fato, amém? E aí você está na porta do lado do altar. E isso é 24 horas por dia, eles vão revezando. E tem uma fila quilométrica. Toda hora chegando um pecador com uma novilha debaixo do braço, dizendo: ora por mim, para que eu seja abençoado, para que meu pecado seja perdoado. E aí o sacerdote põe a mão na cabeça do animal, põe a mão na cabeça do pecador. O pecado do pecador passa para o animal, ele sacrifica o animal, e aí o pecador vai embora para casa leve, porque o pecado dele foi perdoado até o próximo pecado. E ele fazia isso todos os dias, toda semana. O sacerdote tinha trabalho incansavelmente, não parava, tinha gente para trazer, e quando vê que não, no dia seguinte estava lá a mesma pessoa na fila. Mas você voltou aqui de novo? Seu pecado, seu perdão durou tão pouco assim, rapidinho você está voltando. Mas aí no Novo Testamento, Jesus, o nosso sacerdote, fez um único sacrifício para sempre, de uma vez por todas. E ele disse: está consumado, está feito, está perdoado. Todo aquele que crê está perdoado e tem a vida eterna. Todo aquele que crê, não importa quando vai acontecer, se ele crê, ele está perdoado e tem a vida eterna, faz parte do reino, se torna filho, faz parte da congregação. Aleluia! E Jesus assentou-se à destra de Deus e descansou. Hoje está sentado à direita de Deus Pai. Há um homem no céu. Houve uma troca. Os céus desceu para a terra através do Espírito Santo dentro de você, mas aquilo que era da terra subiu para os céus. Jesus foi o primeiro homem a entrar pelos portais eternos. E Salmos diz: abri portas eternas, abri portais às vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Abri portais às vossas cabeças, para que entrai o Rei da Glória. Era os céus proclamando que os portais eternos sejam abertos, para que um homem com um furo na mão, nos pés, entrasse nos céus, assentasse à direita de Deus. Mas olha para cá. Em Efésios disse que Ele fez você assentar junto com Ele nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestades. E lá neste lugar, nas regiões celestiais, Ele também te abençoou. Agora tem uma chave para você aqui, presta bem atenção. Quando que as bênçãos é liberadas sobre a sua vida? Quando você está sentado neste lugar. O lugar da bênção é o lugar de se assentar e descansar. Agora, quando você quer resolver tudo na sua força, tudo no seu braço, tudo no seu jeito, você
para de receber essas bênçãos. É como se você levantasse da cadeira de descanso, descesse para o natural, descesse para o físico, descesse para o carnal, e agora eu vou resolver tudo, sem saber como resolver, sem ter dinheiro para resolver, sem ter recursos, sem ter sabedoria para resolver, e em vez de resolver, atrapalha tudo. É tempo de viver nos lugares celestiais. Amém? É tempo de viver nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lá está a sua alegria. Olha o que diz Hebreus 10:11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. Que nunca, jamais, eu gosto dessa expressão, desse gerúndio da palavra, né? Nunca, jamais pode remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Amém, queridos? Caminhando para o final, eu preguei semana passada um pouco sobre a terra prometida. Quantos estavam aqui? Amém? E a terra prometida, ela é o descanso hoje. Nós vimos que 2,5 tribos não entraram na terra prometida. Hoje, o seu descanso é Canaã. Fala para o irmão do salão, fala assim: meu irmão, Canaã é o seu descanso. Amém? A maneira de Deus é que você descanse primeiro, para depois ver o resultado. Isso é fé. Fé e descanso andam juntos. É por isso que sem descanso não agrada a Deus. Quem crê, descansa, não é assim? Mas quem não está descansando, está incrédulo e não agrada a Deus e fecha as portas da graça para Ele. Mas olha o que diz a palavra: Deus quer que você primeiro descansa, aí depois acontecer. E não é ao contrário. As pessoas hoje querem ver acontecer, aí depois ela vai descansar. Ela quer ter segurança primeiro. Depois que ela vê lá o dinheiro entrando na conta 4 vezes mais do que ela recebia, agora ela vai: vou descansar agora, porque eu tenho recursos financeiros. Agora eu vou descansar, porque eu sei que esse dinheiro dá para pagar todas as contas, dá para poder viajar ainda e mudar a mobília da minha casa. Aí ele quer descansar. É muito fácil querer descansar com o dinheiro na conta. Deus te chama para você descansar primeiro, depois o dinheiro vai vir para sua conta. Aleluia. Amém? Olha o que diz em Hebreus 4:11: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Jesus estava dizendo que aquele descanso que as pessoas estavam entrando era a terra prometida. É o propósito de Deus, é a satisfação da alma, é a plenitude do Espírito. Quantos querem nisso? No Egito, os frutos eram no chão: pepinos, cebolas, não era? Melões, alhos. Eles trabalhavam, colhiam com dores nas costas, colhiam agachados, com muito cansaço. Mas em Canaã, era uma terra que emana leite e mel, que tinha poços que eles não cavaram, vinhas e olivais que eles não plantaram, cidades, casas que eles não conquistaram. E aí os frutos, eles apenas estendiam as mãos e recebiam e pegavam. Quando você estende as suas mãos em fé, em graça, você apropria de cada um deles, porque a nova aliança é o descanso, é Canaã, é Cristo em nós, a esperança da glória. É você viver como se já tivesse tudo, e
você tem tudo. Tudo está em Cristo. Você é pleno, suprido, abençoado, enriquecido, favorecido. Nada pode tirar isso de você, a não ser que você permita, através da ansiedade, da preocupação, do medo. Ou seja, o descanso é a frequência do Espírito. Quando as pessoas não conseguem mais ouvir a voz do Senhor, porque estão atribuladas demais, estão ouvindo vozes da sua mente, vozes da tribulação, vozes da tempestade, e essas vozes são barulhentas, são ensurdecedoras, te incomodam, tiram a sua paz. Mas quando você entra no descanso, imediatamente você sintoniza ao celestial, aos céus. Agora você pode ouvi-lo claramente. Ah, irmãos, você foi chamado para viver nele e ouvir dele e se alegrar nele. Você foi criado para descansar e viver os céus como na terra, a terra como é nos céus. Você foi chamado para viver no coração do Pai, sem barreiras, sem dificuldades, sem vozes para atrapalhar. Não tem limites da intimidade, não tem limites da aproximação, não tem limites do coração com coração, mente com mente. Viver aqui, mas com o coração lá, com a mente nos céus, viver a cultura do reino, trazer para a sua casa, trazer para o seu trabalho. Mas a ansiedade te priva de tudo isso. Mas quando você entra no descanso, instantaneamente você sente amado, você sente protegido, você sente perdoado, você tem convicção da fé, você ouve a voz do Espírito, você flui nos dons espirituais, você tem discernimento espiritual, o seu coração é aquecido, a sua mente é renovada, a sua mente é a mente de Cristo. Amém? Você flui nos dons proféticos, na unção profética, porque você encontrou a rádio celestial, a voz que vem dos céus. Sintonize nos céus hoje. Amém? Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Salomão foi alguém que foi chamado para edificar a casa para Deus, e ele construiu casa no descanso. O seu pai foi um homem de guerra. Davi tinha as mãos com sangue, guerreou muito, travou muitas batalhas, entrou em muitas guerras, viveu muitas aflições, viveu fugido muitos anos, viveu em ameaça muitos anos. Mas Salomão, seu filho, teve um reino cheio de paz. 1 Reis 5:4 diz assim: porém a mim o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Presta bem atenção. Deus quer dar a você descanso na sua família, descanso financeiro, descanso ministerial, descanso na sua liderança, descanso para poder pregar, descanso no seu trabalho. Quantos estão aqui? Não há nem inimigo, nem adversidade alguma, pelo o que eu intento edificar uma casa no nome do Senhor meu Deus. Olha para cá. Não dá para edificar a casa atribulado. Não dá para edificar uma igreja poderosa com ansiedade. Não dá para ser usado pelo Senhor com o coração ansioso. Não dá para sintonizar o céu e fluir na unção, porque a ansiedade, o medo, a preocupação bloqueia a unção. Lança fora hoje deste medo que tem te atormentado, dessa angústia que tem te consumido, dessa ansiedade sem motivo, do medo do amanhã, do medo de fracassar, do medo de não conseguir. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Deus te chamou para edificar uma casa maravilhosa. Lança fora hoje. Vamos orar, fecha os seus olhos.